Oi, gente. Boa tarde para vocês, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, né? Então, quero agradecer, né? Obrigado por vocês estarem me seguindo e por participarem também, comentando alguma coisa, passando o vídeo para outra pessoa, se vocês acharem esse conteúdo relevante. Quero agradecer. Queria conversar um pouquinho com vocês. Hoje, se a gente abrir o YouTube aí, a gente vê jornais também, né? Em geral, você vê comentários sobre Israel, né? Essa época agora, Israel resolveu dar um troco pro Hamas lá e tá essa confusão, não é? E a gente que tem um pouco de consideração pelo próximo, a gente se sente muito quando um israelita é morto e quando um palestino é morto e até quando um membro do Hamas ou do exército israelense é morto. Porque a morte é uma coisa horrorosa, né? Nós não podemos compactuar com violência, guerra, essas coisas. Essas coisas que maltratam a outra pessoa, nós não podemos, não é? Nós não podemos compactuar com isso. A gente vai acompanhando aí o porquê das coisas, tentando entender um pouco. A gente entende através da história, né? Por que isso está acontecendo. E vê, infelizmente, imagens que a gente não gostaria nem de ver. E eu fiquei pensando, antes de Israel ter dado o troco lá para o Hamas e ficar nessa situação difícil, o povo, morreram até brasileiros, né? Mas antes disso tinha a outra guerra que estava em foco, que era a guerra da Rússia com a Ucrânia. Aí agora o foco passou para Israel. Mas antes da Rússia com a Ucrânia, tinha umas coisas na internet aí que a gente via achando que ia ter uma revolução no mundo assim. Tanto no mundo financeiro, né? Aqui no Brasil estava problema de eleições e tudo. Então, quando você começa a olhar, você vê que tem muitos assuntos assim que ficam um tempão assim, né? Aí depois acaba aquele, passa para outro, passa para outro. E ultimamente a gente viu aí enchentes no sul do Brasil, né? Enchentes de levar quase a cidade toda. E agora a gente está vendo na Amazônia lá os rios navegáveis que tá um bloco de areia. Ou seja, as águas estão secando lá. E as queimadas estão que queimam lá, né? E aí atrapalha o oxigênio, atrapalha a terra toda. Então, para vocês verem que é muita coisa para a gente assimilar. Não dá nem para a gente falar, vou ficar com essa aqui. Mas como o foco aqui meu é Deus, tomando conta da vida da gente, então a gente se coloca sempre na mão de Deus e coloca aquele povo lá também que está em guerra lá na mão de Deus. Aquele povo que está lá no rio, lá que não consegue mais sobreviver daquela parte do rio, vai ter que ter um êxodo ali, né? Um êxodo florestal, porque a pessoa vai procurar ganhar o pão de cada dia em outro lugar. A gente vê lá no sul que as pessoas, né? Pessoas que perdem casa, essas coisas todas. Então a gente tem que orar por essas pessoas que estão sofrendo no mundo todo, por qualquer motivo. Não é? Ou motivo de guerra, ou motivo de problemas na natureza, na predação da natureza, que depois também volta para a gente, não é? Problema de ignorância, problema de egoísmo e tudo. Só que, um pouco antes, estava uma falação sobre fim do mundo, né? E agora voltou também, as pessoas ficam querendo ver um sinal mais visível, né? O povo gosta de ver assim, Jesus, a imagem de Jesus, Jesus ali. E às vezes pensa que essas guerras aí vai uma guerra emendando a outra e tudo, e isso aí é o fim. Mas aí eu queria comentar com vocês que
pelo que eu aprendi, e se vocês tiverem outra opinião também pode colocar aí, porque cada um tem a sua opinião, e ninguém é obrigado a nada, todo mundo tem liberdade, né, para dar a sua opinião. E eu que acompanho a Bíblia, graças a Deus, eu não acho um livro que já foi, eu acho que é um livro cheio de profecia, profecias que se cumpriram. E ali, se você olhar o livro de Lucas 21, 9, você vê que Jesus falou assim, os discípulos perguntaram, não só em Lucas, mas nos outros evangelhos também tem. Eles falaram, mestre, quando serão essas coisas, né? Quando é que vai, tipo assim, o final do mundo, ou o sinal da sua vinda, né? Porque mesmo Jesus vindo ainda não é o final do mundo, né? Não vai acabar ali. Jesus vem, vai julgar ainda, coisa e tal. E tudo. Aí depois que ele determinar que vai mesmo haver uma purificação dessa terra. Mas aí eles estavam preocupados falando, que sinais a gente tem? A gente precisa de um sinal, porque todo mundo quer saber do sinal, né? Aí ele falou, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo. Não vades após eles. Ou seja, não sigam esses que falam, ó, vou te dar uma notícia agora, Jesus está voltando, está assim, assim, assado. Não, a gente não vai acreditar, a não ser que o sinal seja o sinal que Jesus deixou, né? Porque ele sabe mais do que nós sobre os sinais que ia aparecer, né, agora, porque ele é Deus Filho, né? Ele falou, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E ele falou, vai levantar nação contra nação, reino contra reino, a gente está vendo isso, né? Desde o início do mundo, as pessoas estão guerreando entre si. E também vai ter vários terremotos, fomes, pestilências, né? E coisas espantosas, grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, tá vendo aí? Antes vai ter pestilências, né? Vai ter vírus, vai ter isso, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, vai ter terremoto, vai ter isso tudo. Mas antes disso aí, ele falou, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Quem são esses vós? Quem são essas pessoas? São aqueles que creem, né? Creem no Evangelho, creem em Jesus, creem na volta de Jesus, creem que ele vai mudar tudo aqui, vai renovar toda essa terra. São os que creem. Os que creem, vai chegar um tempo que eles vão irritar as pessoas, que ninguém vai querer saber de Jesus nem nada. Já não estão querendo saber, né? Mas no finalzinho, um dos sinais é esse, que vão rejeitar a pregação do Evangelho. Hoje a pregação do Evangelho ainda está no mundo todo, né? Mas eles vão rejeitar. Aí vão falar assim, ó, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Então, veja bem, já aconteceu isso? Já. Na Idade Média, você sabe que houve uma perseguição, as pessoas tiveram que ficar pelas montanhas, escondidos, muitos morreram mesmo na fogueira, e perseguição tem até hoje, tem lugares aí que realmente eles matam, eles fazem horrores mesmo. Então, isso aí tem, mas só que essas coisas vão ser acentuadas no final. A gente ainda pode ir e vir, não é? Mas vai chegar o tempo que a gente não vai poder, não vai ser dono do caminho da gente, não. Eu me coloquei na situação daquele pessoal da Palestina lá, que estava mais do norte lá, né? E tiveram que sair, ordem para sair de lá e caminhar para baixo, porque estourou, parece uma bomba lá em cima. E aí a menina falando que tinha que sair daquela casa. Como que você vai sair de uma casa, de uma hora para outra? O que você vai carregar daquela casa? E eu aí fiquei pensando na situação daquele povo e fiquei pensando na nossa situação. O que a gente vai carregar quando começarem a perseguir a gente, os cristãos, os que creem, os que pregam a volta de Jesus? Essa antipatia toda que o demônio vai pôr, né? O diabo vai pôr, o inimigo de Deus vai pôr
sobre as pessoas para não aceitar mais evangelho nenhum. Isso aí vão ficar tão irado contra, né? Porque Satanás está vendo que o tempo dele está acabando e vai irar todo mundo. E aí eu pensei, como que a gente vai sair, vai levar alguma coisa da nossa casa? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que desapegar de tudo, desapegar das coisas, né? Há muito tempo que eu parei de ficar comprando coisas, essas roupas minhas, tudo de uns 5 anos atrás. Parei de comprar as coisas porque vai chegar o tempo que, na verdade, vão impedir a gente de comprar ou vender, tipo lá tá fazendo assim, ó, vou pegar vocês, tirar desse lugar aqui, vocês têm que sair urgente porque vai bombardear isso aqui tudo. Aí tem que sair, aí você não leva nada daquilo dali. Aí você chega no outro lugar, eu tenho que sair, mas o outro não quer deixar você passar. Você entendeu? Então eu estou olhando essas coisas todas e o cristão devia olhar e já começar a perceber. Fátima, mas isso aí traz pavor a gente fica desesperado. Isso não é evangelho da paz, isso aí não é tranquilidade, né? Coisa e tal. Meu filho e minha filha, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Esse mundo aqui é o mundo das coisas. Tem coisa boa e coisa ruim. Mas vai chegar um tempo que vai ter essa perseguição, sim. Hoje tem perseguição política, hoje tem perseguição de jornalista, hoje tem perseguição de vários tipos, porque não vai ter a perseguição que a Bíblia fala que vai perseguir os cristãos. E você que não sabe fazer um jejum, não sabe ficar sem comer, você que não sabe, não faz academia, não faz corrida no calçadão, não faz qualquer coisa, você não vai ter muita força para fugir. Porque, na verdade, nós vamos ter que fugir. Igual esse povo aí que está fugindo aí da guerra. É esse povo aí. Entendeu? E aí, como que a gente faz? A gente vai ficar apavorado? Vai ficar desesperado? Não, não vai ficar apavorado nem desesperado. A gente tem que, a partir de agora, pedir o Espírito Santo para iluminar a gente, para nos dar poder, para nos dar força, para nos dar fé. Porque isso aí é que vai sustentar a gente. Entendeu? É a fé que vai sustentar a gente. Se a nossa fé for fraquinha e a gente não acreditar muito em Deus, não acredita nas profecias, não acredita na Bíblia, não acredita que exista um Deus no céu, que esse mundo vai ter um fim, se a gente não acredita nada disso, você não vai ser perseguido, mas de qualquer maneira você vai participar dos eventos finais. Porque o final do mundo aqui, o final da Terra, a renovação da Terra, não depende nem de mim nem de você. Depende daquele que criou e aquele que vai restaurar. Então, acreditar ou não acreditar, eu e você vamos estar na mesma situação. Agora, a fé nos ajuda porque a gente tem essa esperança, você entendeu? A esperança naquele Deus que vai estar com a gente, não é? Você vê, Jesus estava lá na cruz, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Se tiver que passar por prisão, por isso, Paulo passou, né? Pedro lá, os discípulos todos passaram. E aí passaram por aquele sufoco todo lá.